O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Não tem limite. Eu quero cumprimentar nessa segunda-feira com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa segunda-feira, de queixa na basúbia de canto labanaia, meu amado ouvinte. Eu quero de queixa na basúbia dizer para você que você tem uma semana abençoada. Estamos a 4 dias do ano novo, né? Vamos romper o 2015 e entrarmos em 2016. E nesse dia o que pensar, né? Pensar que as coisas passadas, os fracassos, aquilo que não deu certo, passou, ficou para trás. Que você olhe para trás pelo retrovisor e venha de Calabaçúbia ter visão só das experiências para que você leve para frente como para-brisa de Labaçúbia sobre a sua frente. E nessa tarde de Queixanabanaia, eu quero te dizer que o seu Natal deve ter sido maravilhoso, né? Acredito eu que você confraternizou com seus familiares, você confraternizou com a sua igreja, você confraternizou com seus vizinhos. Eu quero dizer que eu sinto que você foi muito feliz na Labaçúbia no dia do Natal. E não será diferente no romper deste ano. Então, o tema qual nós teremos nesse último programa Momento com Deus é o bordão nas mãos errada não tem utilidade. Mas, irmã Silvia, por que o bordão nas mãos erradas não tem utilidade? Nós vamos colocar o bordão nessa tarde como nosso coração. E nós precisamos de Queixanabanaia. Estarmos debaixo da autoridade de Deus. Escolhermos sempre o caminho direito, a qual nos levará à vitória. Antes que nós venhamos orar, eu quero de Labaçúbia contar um pequeno testemunho que aconteceu ali no sertão do Nordeste, aqui no Brasil, de um homem, a qual ele tinha uma carruagem. E essa carruagem era guiada por muitos cavalos. E aquele homem naquele dia parou, comprou algumas coisas no supermercado e entrou de Labaçúbia e se posicionou ali para de Labanaia usar a carruagem e seus cavalos. E ali de Labaçúbia mexeu com a rédea, mas aqueles cavalos, não sei o que aconteceu, eles começaram a correr muito e todos começaram a correr muito. E todas as pessoas olhavam e não entendiam o porquê que aquele homem não pulava e desistia de estar ali naquela Labaçúbia, naquela carruagem. E quando de Labanaia as pessoas acompanhavam de Labaçúbia aquela situação que aos olhos do homem era uma catástrofe, a carruagem chegou a um ponto que trupicou, caiu e os cavalos vieram a parar. E as pessoas se aglomeraram ali junto àquela carruagem. E vendo aquele homem agonizando nos últimos momentos de vida, olharam para ele e disseram assim: por que o Senhor não desanimou dessa corrida? Por que o Senhor, a Labaçúbia, tentava parar os cavalos? Por que o Senhor não desistiu? E de Labanaia, que agora o Senhor não estaria morrendo. E aquele homem, amado ouvinte, disse assim: olha lá dentro da carruagem. E as pessoas se dirigiram a abrir a porta da carruagem. E dentro daquela carruagem havia uma linda criança de Queixanabanaia, enrolado de Labaçúbia em uma mantilha. O que é que eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, naquele dia? Aquele homem não podia desistir da vitória que ele tinha dentro da carruagem. Aquele homem não podia desistir de algo, Labaçúbia, precioso que estava guardado ali, que era o seu filho. E assim é Jesus de Labaçúbia nesse dia. Deus enviou o seu único filho na terra, foi crucificado, ressuscitou e enviou o Consolador por amor a nós. Então neste dia que você tem amor pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus vizinhos, que você peça perdão àquele que você não tem conversado dentro da casa de Deus, porque é necessário. Assim como aquele homem, ele não olhou de Labaçúbia, a catástrofe que ele estava ali vencendo naquele momento, a qual os cavalos se desesperaram. Ele não olhou se ele iria de Labaçúbia se desgovernar ali e cair. Ele olhou sim para o objetivo.
E qual era o objetivo daquele homem naquele dia? Conduzir o seu filho em segurança. E nesse dia, Deus tem te conduzido em segurança. Mas é necessário que você não olhe para os cavalos, para as adversidades, para as lutas, para as provações, mas que você olhe para o céu, que você foque em Deus. E Deus não vai permitir que aquilo que você ama aconteça, labassube a morte. Mas, irmã Silvia, eu não tenho neném. Não, mas esse neném dentro da carruagem significa muitas coisas. Significa a sua vida emocional, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, a sua conexão com Deus. É você e Deus que vai saber de que Xanamanai. Qual é a posição? Alabassúbia. O que é que significa essa criança que está dentro da carruagem? Mas eu quero te dizer, meu amado ouvinte, nessa tarde, que você não olhe para os cavalos que se desesperaram, que estão correndo, e você pensa assim: eu vou cair dessa situação, eu não vou resistir. Você vai resistir sim, porque há poder no sangue de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Essa última oração do programa Momento com Deus do ano de 2015. Vamos fazer uma oração fervorosa, uma oração a qual o terceiro céu se abra e você receba ainda hoje o teu milagre, porque há poder no sangue de Jesus. E se Jesus agir, quem impedirá? Soberano Deus, Pai querido amado, nós nos apresentamos na Tua presença neste defaço, decanto labanai, perante o Teu altar. Pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos perdão das nossas falhas, pedimos ao Senhor nessa tarde que o Senhor venha ser o nosso pastor e que nada nos faltará. Que o Senhor venha nos colocar, Deus, em posição de soldado, em posição espiritual. Que o Senhor venha exercer a musculatura espiritual através da nossa vida, do nosso ministério, nos colocando debaixo de canto labanai, da autoridade do Teu Santo Espírito. Que nós venhamos dobrar os nossos joelhos, que nós venhamos ler a Tua palavra, que nós venhamos estar em comunhão com a nossa igreja, com o corpo, que nós venhamos perdoar aqueles que nos têm atingido, que nós venhamos ser verdadeiros adoradores. Senhor, esse Decanto Labanaia é o último programa de Queixa na Bassúbia do ano de 2015. Senhor, nós sabemos que não é o programa Momento com Deus que traz vitórias para os ouvintes, mas é a presença do Senhor. E a Tua palavra nos relata, Senhor, nessa tarde, que o bordão nas mãos erradas não tem utilidade. Deus, abra nossa mente para que nós venhamos de Queixa na Bassúbia daqui 4 dias, romper o 2016 de uma maneira diferente, que nós venhamos tirar os pensamentos negativos, que nós venhamos tirar as orações de Queixa na Manaia, a qual não agrada o Senhor. Que o Senhor venha tirar todo o espírito de vingança dos nossos corações, que o Senhor venha tirar do nosso coração toda a falta de perdão, e que o Senhor venha acrescentar amor. Que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha estar verdadeiramente na vida de cada ouvinte. Visita de Queixa na Bassúbia, cada lar representado por cada ouvinte nessa tarde. Espírito Santo de Deus, visite os asilos, os orfanatos, os abrigos de Queixa na Banaia, Ralai de Sub dos mendigos. Visita aqueles que nesse dia, Deus, não tem alimento. Visita as viúvas, visita de Labassub os presídios. Ah, Jesus, capacita homens e mulheres de coragem para que leve um verdadeiro evangelho, não de Labassub aquilo que qual nós temos vivenciados. Porque quantos estão nos púlpitos das igrejas, mas querem a glória de Labassub e não querem a humildade de te servir. Deus, fala com os ouvintes nessa tarde. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amado ouvinte. Nós vamos meditar em 2 Reis, capítulo 4, versículo 31 e 32, que diz assim: Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Vamos ler também de Queixa na Manaia, Alabassúbia, capítulo 5 de 2 Reis, versículo 27, que diz assim: porquanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. A palavra que Deus me deu nesse dia é uma palavra muito séria, é uma palavra a qual se diz bordão,
Nós sabemos que para usar o bordão, halabanaia, como se usava ali no Velho Testamento, significava identidade com Deus, significava autoridade com Deus, significava que cada ato profético que fosse ser feito, seria respondido por Deus. E a palavra de Deus diz que o bordão nas mãos erradas não tem utilidade. E nós vamos aqui para uma rápida reflexão em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, versículo 31 e 32. Nós sabemos que o filho de Sunamita havia ficado morto. E ela havia o colocado no quarto do profeta, a qual ela construíra sobre a casa dela, por cima da casa dela. Nós sabemos que naquele quarto continha uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. A cama significa descansar em Deus. A mesa significa o alimento de Deus. Sentar quer dizer na cadeira, estar na presença de Deus. E o candeeiro significa a presença de Deus. A presença de Deus era forte no quarto de Eliseu. Mas Sunamita, ela foi muito sábia. Sunamita foi muito inteligente. E ela foi ao encontro de Eliseu. E ela disse: por que me deu um filho para que depois levasse, se eu não podia dar à luz? E Eliseu pediu que Geazi fosse à frente com o bordão e tocasse naquela criança, que ela iria ressuscitar. E a palavra de Deus diz aqui, eu não vou entrar na história de Sunamita porque o meu negócio é outro, a chave do programa Momento com Deus hoje é outro. E a palavra de Deus diz que Geazi foi na frente, porque Sunamita disse: eu só vou se você for comigo. E eles foram depois. E a palavra de Deus diz no versículo 31 e 32, que Geazi tocou o bordão sobre a criança, mas ela não viveu, nada aconteceu. Aí Geazi começou a ficar preocupado, desesperado, e voltou até Eliseu para dizer que nada havia acontecido. Mas irmã Silvia, por que nós estamos há 4 dias do ano novo e você vem falar logo de Geazi? Eu quero dizer que não adianta nós estarmos na casa de Deus, não adianta somente tomarmos a ceia do Senhor, se quando saímos da casa de Deus, decanto labanai, o nosso coração é mau, se temos falsidade, se o nosso coração não perdoa, se o nosso coração maquina o mal. Mas nessa tarde há poder no sangue de Jesus, que existem muitos Geazis que se acham que decalabaçúbia, porque tem posição dentro de igreja, dentro da sociedade é melhor. Você vai ver que você não é não, meu amado ouvinte. A aparência passa e unção só vem de Deus. E a palavra de Deus diz que Geazi não conseguiu. E a palavra de Deus diz que Eliseu foi até a criança e a criança ressuscitou. E a outra passagem a qual nós relatamos aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 27, é que sabemos que Naamã, quando ele foi até o profeta, ele foi com a esperança de ser curado por uma lepra. Jesus usou para Naamã uma jovem que havia sido cativa na sua casa, para dizer que ali de Labassúbia, naquela terra, existia um profeta. E a palavra de Deus diz que Naamã foi curado. Ele deu aqueles 7 mergulhos, que eu também não quero entrar nessa história, quero ir de novo para Geazi, que é outra chave. E ali, Naamã ofereceu para Eliseu, que daria muitos bens materiais para ele. Mas Eliseu disse assim: não quero não. A glória de Deus, Deus não divide. Pode levar tudo para a tua terra. E Naamã naquele momento reconheceu que verdadeiramente Eliseu era um servo de Deus. E eu quero te dizer, quantos hoje estão se corrompendo? Existe até maquineta de cartão em púlpitos para pregadores que se acham artistas. Pregadores que têm sido elabassúbia de calabanaia, se corrompido na política. Pregadores de elabassúbia, pastores que tenham deixado de elabassúbia a manjedoura para querer o palco alabassúbia. Mas Jesus não está nesse negócio. E Eliseu, ele era um servo de Deus. Eliseu não se corrompia com as coisas da terra. Eliseu, ele sabia que o bordão estava nas suas mãos e que ele tinha autoridade de Deus. E Labassúbia, o bordão em outras mãos não teria utilidade. Mas Geazi cresceu o olho. E quando Naamã saiu, Geazi falou assim: Eliseu é muito bobo. O que é que tem pegar um pouquinho do que o homem trouxe? Eu vou até ele. E Geazi foi e conseguiu alcançar Naamã. E disse: Naamã, Eliseu não quis não, mas eu vim aqui pegar porque ele permitiu, então me dá aí um pouco. E a palavra de Deus diz que Geazi tomou posse de algo material.
E a palavra de Deus diz que quando Geazi chegou até Eliseu, Deus tinha revelado, Labassúbia, para Eliseu o que Geazi havia cometido. Quantos estão dentro da casa de Deus, usando o dinheiro de Deus, usando os dízimos, brincando com Deus, pessoas em púlpitos, com pecados ocultos. Mas eu quero te dizer, meu amado ouvinte, Deus não dorme, e no momento certo, Deus desmascara aqueles que só querem ter aparência, utilidade e não têm essência de Deus. Aí a palavra de Deus nos relata que Eliseu virou e disse o que para Geazi? A lepra de Calabaçúbia que Deus livrou Naamã, a partir de hoje você terá. E a palavra de Deus diz que naquele momento, Geazi ficou leproso e ficou branco como a neve. Eu quero dizer, estamos entrando em 2016, daqui 4 dias. Não se preocupe só com a sua roupa, que você vai para a Santa Ceia. Não se preocupe, com posição perante o homem, com posição perante a igreja. Mas se preocupe sim, de ter um coração aquebrantado assim como Eliseu. Nós precisamos a cada dia a descer na presença de Deus, reconhecer que a glória e a honra é só de Deus. Geazi decanto Labanaia, por 2 situações, ele decova sub, ele foi frustrado. Sabe por quê? Porque o bordão estava nas mãos erradas. Eu não sei, na sua casa, se o bordão precisa estar nas suas mãos ou na mão de outra pessoa. Assim também na igreja, na sociedade, no seu trabalho. Mas eu te peço, dobre os seus joelhos, peça humildade para Deus. Diga assim: Deus, eu não posso. Me dê um coração segundo o seu, e que eu desça cada dia para que o Senhor cresça no Espírito sobre a minha vida. Eu quero dizer, meu amado ouvinte, que talvez você olhe para a sua vida e até aqui você fala assim: irmã Silvia, até hoje eu sou um derrotado. Até hoje eu não consigo nada. Mas eu quero te dizer, mude a sua história a partir de hoje. Peça a Deus para que Ele mude Decanto Labanaia, que Ele escreva páginas novas, mas páginas de vitória, páginas a qual tenha virada sobre a sua vida. E para encerrar, eu quero contar um livro de Canto Labassúbia, uma historinha que eu vi hoje na internet, achei muito interessante. A historinha simboliza um rato. Aquele rato estava na casa de um fazendeiro, na casa da sua esposa, do fazendeiro, e ele olhou para um buraco e viu que eles abriam um embrulho e pensou assim: o que tem lá dentro? Quando ele viu, havia uma ratoeira, e ele disse assim: nossa, eles vão pegar essa ratoeira, vão pôr e eu vou morrer. E aquele rato foi até a galinha e disse assim: nossa, olha só, eu estou desesperado, porque o fazendeiro e sua esposa compraram uma ratoeira, e eles vão colocar ali, e eu sei que eu serei morto. E a galinha falou assim: não tem nada com isso, isso é um problema seu. Aí aquele rato foi até o porco, e o porco também falou: isso não é problema meu, isso é problema seu. Aí ele foi até a vaca, e a vaca também disse: eu também não moro dentro da casa do fazendeiro, isso é problema seu. Aí a historinha diz que o rato voltou para casa, e de noite ele sentiu um barulho, e disse assim: a ratoeira pegou um rato. Quando foi olhar pelo buraquinho, a ratoeira havia pegado uma cobra pelo rabo, e aquela cobra, ela tinha mordido a mulher do fazendeiro, e aquela mulher ficou muito ruim de saúde, e ela foi para o hospital. E retornando para sua casa, o que é que Decanto Labassúbia, aquele fazendeiro, fez? Ele matou a galinha, porque precisava fazer uma canja para sua esposa. Depois sua esposa teve uma melhoradazinha, e ela disse: estou com vontade de comer carne de porco. E ele foi e matou o porco. E depois também diz a historinha que aquela mulher veio a falecer, ela veio a óbito. E aí teve de Labassúbia o seu funeral, muitas pessoas, e a vaca morreu. Sabe por quê? Porque ele queria dar de Labassúbia o alimento para as pessoas que estavam ali naquele momento de tristeza. E o rato foi livre da ratoeira. O que é que você quer dizer, irmã Silvia, nesse dia? Muitas vezes nós precisamos dos nossos familiares, dos irmãos da igreja, precisamos de pessoas para nos ajudar, seja na área financeira, na área sentimental, outra área qual necessitamos. Quantas pessoas têm filhos nas drogas, quantas pessoas têm esposos presos nos presídios, e sabe o que nós pensamos? Eu não tenho nada com isso, o problema é dele, ele que se vire. E eu quero te dizer, meu amado ouvinte, que todos que não quiseram ajudar o rato a pensar, a confortar ele pelo menos com uma palavra, foram mortos. Eu quero te dizer
que muitas vezes, muitas pessoas olham para você e pensam que a sua história já não tem jeito. Pensa que você é um fracassado. Pensa assim, ele é um Zé Mané, ela é uma Maria Ninguém. Mas eu quero te dizer, coloca o seu coração na presença de Deus, que Deus vai colocar na ratoeira para morrer. É a língua de quem tem falado e te caluniado. E Deus irá te exaltar. E todos que viram você como uma história de morte, verão a exaltação de Deus sobre a sua vida. Nessa tarde, nós iremos orar. Alabaçúbia. E eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero que você medite depois em 2 Reis, capítulo 4 e capítulo 5. E eu quero que você se coloque na posição de Eliseu, na posição de adorador, e nunca na posição de Geazi. Porque de nada adianta você estar só na casa de Deus se você é seco por dentro, se seu coração não tem sentimento. É necessário nós buscarmos a Deus, mas em santidade. Alabaçúbia. E quem sabe a história que você tem vivido para a sociedade, para o seu pastor, é uma história de derrota. Mas quem sabe, Jesus, assim como fez na história do rato, Ele irá te exaltar. Coloque a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido amado, Senhor, estamos a 4 dias da virada do ano. Assim como o Senhor esteve conosco, Pai, na semana a qual precedeu o Natal, a qual ministramos sobre a palavra da manjedoura, que nesse dia também nós venhamos ter a sensibilidade de saber, Deus, que não é o bordão que faz o milagre, não é o nosso coração que executa o milagre, mas é a Tua presença, é a Tua autoridade. Visita cada ouvinte nesse dia, Deus, quebra todo o jugo da Alabaçúbia, todas as potestades, todas as hortes satânicas, todo espírito de depressão e opressão satânica. Que nesse dia, Espírito Santo de Deus, o Senhor alegre os corações de cada ouvinte, visite cada lar representado, cada familiar. Deus, que nós venhamos romper esse 2015 alegres, agradecendo o Senhor, adorando o Senhor, porque muitas vezes, Deus, o que nós pensamos ser fracasso, assim como a historinha do rato, Senhor, é história de vitória. Senhor, assim eu despeço, Deus, decanto Labaçúbia, nesse último programa Momento com Deus de 2015. Senhor, que a cada dia nós venhamos dobrar os nossos joelhos e nos colocarmos na posição, assim como Eliseu, assim como seu filho Jesus, mas jamais como Geazi. Que nós venhamos de Alabaçúbia saber que ninguém engana Deus, ninguém esconde pecadinho nem pecadão. O Senhor nesse ano de 2016 vai quebrar muitos palcos, muitos pastores, até mesmo aqui na cidade de Baixo Guandu, que se acham decanto Labanai, porque estão à frente de igreja, pensam que a igreja é empresa. Não existe empresa, existe casa de Deus, adoração de Deus. E que de Alabaçúbia, o Senhor venha de Alabaçúbia tirar todo o joio do meio do trigo. Que o Senhor venha nos colocar em posição de trigo a cada dia na Tua presença. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, assim eu vou me despedir de você. Tenha de Alabaçúbia um bom culto na virada do ano. Alabaçúbia, participe da ceia, se conserte com seu irmão, peça a Deus perdão daquilo que você tem feito que tem desagradado o Espírito Santo de Deus. E se assim Deus permitir, na próxima segunda-feira, a primeira do ano de 2016, estaremos aqui com mais um programa Momento com Deus. Graça e paz da irmã Silvia. Fique com Deus. Senhor, não quero ser refém de mim mesmo, venha me salvar. E mesmo que eu seja alguém, que eu não venha me vangloriar. Crucifico o meu ego para que tu cresças sobre mim. Me esvazio dos meus ideais, quero transbordar mais de ti. Fascínio está além da multidão. Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares.
cresça em nossos louvores e o desejo desenfreado pela fama desapareça. Que cresça a verdade do Evangelho em nossa pregação e desapareça o desejo de se autopromover através do ministério. Que as máscaras do tempo caiam e a soberania de Deus seja vista. Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem e o nome de Cristo seja honrado. Que os palcos de vingança venham ao chão e sejam erguidos altares de adoração. Que não seja da boca pra fora, mas que seja sincera a declaração. Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa canção. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobrir. Quero tua presença exalando em mim. Que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Do pó, do barro, formastes o homem, feito em tuas mãos, Criador tão nobre. Eles não têm, não possuem, não são, é só a caneta, és o autor da canção. Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso traduzem o preço na cruz que foi pago. A renúncia existe, vai na contramão. Nós somos só a voz que anuncia a salvação. Tesouros em vasos de barro para que a excelência seja tua, brilhando farol e sendo tua luz nas ruas mais escuras. Ninguém rouba a tua glória, ninguém toma o teu trono. Ai daquele que mexe e troca manjares por honra da igreja do dono. Que sofre e no teu nome, que venha a justiça e o teu reino. Que a glória na cruz confronte os ganhos e caiam de joelhos. Somos o pincel, só tu és o artista. Senhor, cresça. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobrir. Quero tua presença exalando em mim. Que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobrir. Quero tua presença exalando em mim. Que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Além de mim. Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.